Boa tarde, meu nome é Rita Maria da Silva, inglês 7, Paulo Oeiras. Eu vou apresentar minha videoaula falando sobre o past simple dos verbos regulares. Good afternoon, class. How are you? Então, turma, na última aula eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa de alguns verbos regulares, né? Pesquisassem, dessem uma olhadinha, observassem algumas coisas nesses verbos, né? Algumas pessoas já trouxeram aqui, alguns já me entregaram, muito bem. E a gente vai trabalhar com esses verbos. Os verbos regulares, eles possuem algumas regrazinhas que pra gente trabalhar nesse past simple, a gente precisa aprender essas regras. Por exemplo, nós temos, observando aqui, primeiro, que os verbos regulares, o passado simples, ele serve para descrever uma ação, ações que começaram e já acabaram no passado. Nós vamos observar o trecho de uma letra, de uma canção da cantora-compositora canadense Carly Rae Jepsen, que traz um exemplo de forma afirmativa, que nós vamos trabalhar hoje mais especificamente com a forma afirmativa. Before you came into my life and missed you bad, and you showed that you missed you so bad. Aqui nós temos o verbo message, que ele é um verbo regular, né? E observando aqui, que antes, aqui no trecho da música, nós vamos observar a frase Before you come in my life, I missed you. Essa introduçãozinha que foi colocada aqui é porque no passado simples, o passado simples dos verbos regulares e irregulares, eles são acompanhados de alguns marcadores temporais, como por exemplo, yesterday, ontem, last week, semana passada, last night, ontem à noite, last year, ano passado, entre outros. No texto da letra, a garota ela disse que sentiu muita falta da pessoa. Então, no lugar desse marcador, foi colocado o quê? Ela usou uma frase que tem sentido equivalente a essas expressões. Por exemplo, before you come in my life, ou seja, antes de você entrar na minha vida. Então, ela utilizou essa expressão antes. Por que ela utilizou? Porque não foi utilizada aqui nessa frase essas expressões temporais que a gente falou, como por exemplo, last night, yesterday, last year, etc. O verbo to miss, ele é um verbo regular. Portanto, seu passado se forma com o acréscimo de ed no final. Essa aí é a regra geral. O que é essa regra geral? A regra geral dos verbos, essa primeira regra, que a maioria dos verbos eles vão receber ed para formar o passado. Por quê? Porque nós vamos também trabalhar com algumas exceções desses verbos que não é de ed. Por exemplo, aqui nós temos alguns verbos que nós temos a base for, que é a forma básica do verbo, que ela não está no passado. E aí depois nós temos o simple past, que é depois que ela é transformada para o tempo passado. Nós temos answer, call, contact, download, angel, print. Nós temos pray, help, chase, hunger, visit e watch. Esses verbos aí, eles estão na forma base. Aí depois, quando a gente vai transformá-lo para o simple past, nós vamos acrescentar ed em todos eles. Observe que esses verbos, eles não terminam em e. Por isso que eles fazem parte da regra geral desses verbos. Eles não terminam em e. Portanto, para formar o simple past, eles necessitam de o acréscimo de ed. Essa é a regra geral, é a primeira regra. Observamos aqui no trecho, nesse trechozinho, que nós observamos aqui o verbo used, use, né? Esse verbo, ele não é terminado, ele termina em e, use. A forma base dele é use. Portanto, esse verbo aí não há necessidade de acrescentar ed, porque ele já terminou em e. Todos os verbos terminados em e, eles recebem apenas o d para formar esse simple past, ou esse past simple. Nós temos aqui um outro exemplo disso, o verbo dance. Dance, por exemplo, é um verbo que já terminou em e. Então, o passado dele é feito apenas acrescentando o d.
Há alguns casos que são necessários fazer esse ajuste na forma infinitiva. Nós chamamos de forma infinitiva essa forma base aí do verbo. Antes do acréscimo de ED, nós precisamos fazer esses ajustes. Por exemplo, os verbos, quando eles terminarem em Y acompanhado de uma consoante, ele vai ser trocado o Y por I e acrescentado ED. Então, nós observamos aqui alguns verbos. Cry, dry e try. Esses verbos que estão aqui, eles vão ser trocados. Nós temos aqui um outro exemplo de story, que foi alguém que trouxe esse. Story, que termina em Y, acompanhado de consoante, que também vai ser trocado o Y por I acrescentado ED. No caso das vogal, vai seguir a regra normal da primeira, que é apenas acrescentando ED. Aí, verbos regulares que terminam em consoantes, vogal, tônica, mais consoante, que nós chamamos isso de CVC, quando ele tem esse final. Consoante, vogal e consoante. Nós temos aqui o exemplo de prefer. O F é uma consoante, o E é uma vogal e o R é uma consoante. Então, nós temos aqui uma terminação CVC. Nesse caso aí, da terminação CVC, o que vai acontecer aí? Nós vamos dobrar a última consoante antes de acrescentar o ED. No caso, quem vai ser dobrado aqui é o R. Aí, como que ele vai ficar aqui? Preferred. Né? Dobrou mais uma e acrescentou ED para formar o par simples. Aqui nós vamos só observar aqui, não vamos trabalhar com isso agora, porque aqui já nessa frase nós vamos trabalhar, aparece aí uma forma negativa e verbos irregulares, no caso do verbo quino. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar no próximo capítulo. Aqui também não é só para vocês observarem aí a forma interrogativa, a forma negativa aí é show, short show, que é a forma curta, que nós vamos trabalhar com verbos regulares e não com verbos irregulares agora. Aqui nós temos, vocês observam aqui que nós temos um quadro de conjugação do verbo. Nós vamos fazer aqui a conjugação do verbo to play, só que hoje vamos trabalhar só com forma afirmativa, porque nós só estamos trabalhando a afirmativa. Depois a gente vai ver a negativa e a interrogativa e também a short answer, que pode ser trabalhado com outros verbos. A gente vai ver o verbo play, que ele é um verbo terminado e acompanhado de vogal, vai seguir a regra normal de ED. Então, vamos observar aqui, ó, foi conjugado esse verbo em todas as pessoas, né, de I até they. Então, nós observamos o quê? Que é um verbo que recebe apenas ED, que foi conjugado em todas as pessoas dessa forma. Então, quem vai indicar aqui o tempo passado vai ser o verbo transformado. Por exemplo, se eu retirar esse ED de todas os verbos aqui, todas as formas, não vai estar mais no passado. Então, na forma afirmativa, nós não vamos precisar de verbos auxiliares, como a gente vai ver na próxima aula, que os verbos auxiliares, eles vão aparecer na negativa e na interrogativa, e não na afirmativa. Afirmativa somente o acréscimo do ED, ou do D, ou aqueles ajustes que a gente faz com os verbos. Então, vamos observar, para nós fazer aqui uma avaliaçãozinha da nossa aula de hoje. Eu trouxe um jogo, que esse jogo nós vamos trabalhar só ele na próxima aula, em equipe. Nós temos aqui tudo que foi falado aqui, past simple tense, regular verb. Quando a gente faz os acréscimos, por exemplo, nós temos o primeiro aqui, dobrou a consoante, é o verbo CVC, os terminais CVC, só que aqui vai estar misturado. Vocês que vão estar tirando isso aqui e vão estar colocando no lugar correto. Aqui nós temos aquela formazinha de ajuste, terminada em Y, trocando Y por I e acrescentando ED. Aqui nós temos aqueles que recebem ED, que não termina em E e recebe ED. Nós temos aqueles que terminam em E e que recebem apenas o D. Por exemplo, aqui nós temos o verbo like. Por exemplo, like. Onde que like vai ficar? Será que é nessa ordem, nessa fila? Não. Like já foi um verbo terminado em E, então ele vai ficar nesse lado aqui. Vai receber apenas D. Nós temos o verbo brush. Brush.
Esse verbo, que é o verbo escovar, esse verbo aqui, ele não terminou em E. Né? Então, ele vai ficar onde? Ele vai ficar nessa ordem aqui. São todos misturados. Quando a gente for trabalhar esse jogo, a gente vai achar interessante. É um jogo para vocês aprenderem direitinho todas essas regrazinhas que foi falada aqui, né? Aqui eles estão todos misturados, certo? Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai trabalhar, vocês já vão estudando em casa, que na próxima aula a gente já vai estudar, vai trabalhar com esse jogo em equipe. Até a próxima.